Graça e paz, meus irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Existe um tipo de perigo que não vem de fora, mas se levanta dentro. Não se apresenta como erro, mas se veste de verdade. Não afasta as pessoas de forma evidente, mas as desvia de forma silenciosa, quase imperceptível, do centro que é Cristo. E o mais perigoso é que, quando Cristo deixa de ser o centro, o erro já começou. Mesmo que tudo ainda pareça certo. A Bíblia nos alerta que nem toda voz dentro da igreja edifica. Algumas confundem, dividem e afastam da verdade. E então, diante dessa realidade, uma pergunta se levanta no coração de todo aquele que deseja permanecer na verdade. Como reconhecer o que realmente vem de Deus, quando o erro também sabe falar como se fosse ele? A resposta não está na emoção, nem na aparência, e nem na eloquência de quem fala. Ela está na palavra. E é exatamente isso que veremos hoje, porque há um alerta sério do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16, versículos 17 a 20. Um alerta que não é apenas para aquela época, mas para os nossos dias. É um chamado claro ao discernimento, à vigilância e à fidelidade à palavra de Deus. E entender que o discernimento espiritual não é uma opção, é uma necessidade para todo aquele que deseja permanecer firme na verdade. Portanto, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16 e os versículos 17 ao 20. E preste muito atenção, porque isso aqui pode proteger a sua fé. O apóstolo Paulo faz um alerta. Identifique-se e afaste-se, no versículo 17. Vamos ler. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Paulo começa com uma expressão carregada de pastoralidade. Rogo-vos, irmãos. Aqui não há arrogância apostólica, há cuidado espiritual. Ele não está apenas ensinando, ele está protegendo a igreja. Esse apelo revela algo essencial. O zelo pela igreja é uma extensão do amor por Cristo. Porque a igreja não pertence a homens, ela pertence a Cristo. E isso já nos leva ao centro cristocêntrico do texto. Qualquer ameaça à verdade da igreja é uma afronta à autoridade de Cristo. Quando Paulo diz que noteis, no original grego, a ideia é muito mais profunda
do que apenas olhar. Significa observar atentamente, vigiar com discernimento e examinar com intenção. E diante de tudo isso, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Como discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que apenas se parecem com Ele? Ela está na mesma atitude daqueles que, em Atos 17, foram chamados de nobres, os bereanos. Eles não rejeitavam de imediato, mas também não aceitavam sem examinar. Eles ouviam, mas conferiam nas Escrituras. Eles recebiam, mas filtravam pela verdade. E é exatamente isso que falta em muitos hoje. Não é acesso à palavra, é compromisso em examiná-la. Porque uma fé que não examina, facilmente se torna uma fé que aceita qualquer coisa. Os bereanos não foram elogiados por ouvir, mas por conferir, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Agora, observe o alvo dessa vigilância. Os que promovem dissensões e escândalos. Aqui, Paulo identifica dois efeitos claros: dissensões, que é divisões, pessoas que quebram a unidade da igreja, não por amor à verdade, mas por interesse próprios. O escândalo é tudo aquilo que faz o outro cair, confundir-se ou se afastar da verdade. Nem toda divisão é pecado. Se for em defesa da verdade, ela pode ser necessária. Mas Paulo não está falando de quem defende a verdade, e sim de quem distorce a verdade e gera confusão. Ele continua: contra a doutrina que aprendestes. Aqui está o padrão absoluto. A doutrina apostólica não é opinião, não é tendência, não é novidade. É aquilo que já foi ensinado, fundamentado em Cristo. Isso é profundamente cristocêntrico, porque a verdadeira doutrina não gira em torno do homem, ela gira em torno da pessoa e obra de Cristo. Qualquer ensino que diminui Cristo, distorce o Evangelho ou centraliza o homem, já se posiciona contra a verdade. E então, Paulo encerra com uma ordem direta: desviai-vos deles. Aqui não há negociação, não há vamos ver, vamos ouvir mais um pouco. Há separação. Isso não é falta de amor, isso é proteção espiritual. Porque permanecer exposto ao erro é abrir espaço para ser contaminado por ele. Esse versículo nos ensina que o amor pela igreja exige vigilância. O compromisso com Cristo exige fidelidade à verdade. E a maturidade espiritual exige discernimento ativo. Hoje, mais do que nunca, nem todo ensino novo vem de Deus. Nem todo pregador popular está comprometido
com a verdade. Nem toda mensagem emocional é bíblica. O crente não deve ser ingênuo, deve ser discernidor. Discernimento não é opcional, é mandamento. A verdade não precisa de atualização, precisa de fidelidade. Quem não desenvolve discernimento espiritual não apenas se expõe ao erro, acaba, sem perceber, tratando-o como verdade. Nem todo aquele que fala de Deus permanece na verdade de Deus. Em Romanos capítulo 16, versículo 18, há uma narrativa teológica e cristocêntrica muito importante. Paulo começa revelando a verdadeira identidade espiritual dessas pessoas, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o ponto central. O problema não é apenas o ensino, é o coração. Eles podem até usar o nome de Cristo, mas não estão debaixo da autoridade de Cristo. Isso é profundamente cristocêntrico, porque estabelece um critério absoluto. Não é o discurso que define alguém, é a quem essa pessoa serve. Paulo continua, mas ao seu próprio ventre. Essa expressão vai além de comida ou desejos físicos. No contexto, significa interesses pessoais, desejos egoístas, vaidade espiritual, busca por benefício próprio. Ou seja, o centro não é Cristo, é o eu. Isso confronta diretamente muitos cenários atuais, onde o Evangelho é usado como plataforma, a fé é usada como um meio de ganho, a mensagem é moldada para agradar. Agora vem uma das partes mais perigosas, com suaves palavras e lisonjas. O engano aqui não é agressivo, ele é agradável, bonito, persuasivo, emocionante, envolvente. Isso revela algo sério. O erro raramente se apresenta como erro, ele se veste de verdade. E o alvo desse engano, enganam o coração dos simples. Simples aqui não significa humildes, significa ingênuos, despreparados, sem discernimento. Pessoas que não estão firmadas na palavra, pessoas que não filtram o que ouvem. Nem todo líder espiritual serve a Cristo. O ego pode se disfarçar de ministério. O engano cresce onde falta discernimento. Nem toda palavra bonita vem de Deus. Nem todo ensino que emociona edifica. Discernimento protege o coração. Quem não serve a Cristo sempre servirá a si mesmo. O ego pode até usar a Bíblia, mas nunca se submete a ela. O perigo não está só na mentira, mas na verdade mal usada. Quanto a vossa obediência é conhecida de todos, alegro-me, pois, a vosso respeito, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16 e versículo 19. Paulo agora muda o tom de advertência para encorajamento pastoral. Quanto à vossa obediência. A igreja era conhecida pela sua fidelidade. Isso mostra que obediência não é algo oculto, ela se manifesta visivelmente. E isso é cristocêntrico, porque obedecer é refletir Cristo, é viver debaixo da sua vontade.
Alegro-me, pois, a vosso respeito. Paulo reconhece, mas não relaxa a vigilância. Aqui há um equilíbrio poderoso. Reconhecimento não substitui cuidado. Maturidade não elimina o risco. Então, vem a instrução central. Quero que sejais sábios no bem. Crescer no que edifica. Desenvolver entendimento da verdade. Ter profundidade espiritual. Mas ele complementa: simples no mal. Aqui está algo profundo. Não é reconhecer o mal profundamente, é não se envolver com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha a harmonia perfeita. 1 Coríntios 6:12 fala sobre limites da liberdade. 1 Coríntios 10:25 fala sobre liberdade prática no dia a dia. E Romanos 16, versículo 17 ao 20, fala sobre discernimento contra o erro. Um equilíbrio completo. Paulo está ensinando 3 verdades que se completam. Você é livre em Cristo, mas nem tudo te convém e nem tudo deve ser aceito. Quando Paulo diz todas as coisas me são lícitas, ele está falando da liberdade cristã. Não estamos mais debaixo de um sistema legalista, mas ele imediatamente coloca 2 filtros. Primeiro filtro: nem todas as coisas convêm, nem tudo edifica, nem tudo aproxima de Cristo, nem tudo fortalece a fé. O segundo filtro: nem tudo que é permitido é saudável. Liberdade não pode virar escravidão. Paulo deixa claro que a vida cristã não é baseada apenas no que é permitido, mas no que edifica. Todas as coisas são lícitas, sim, mas nem todas convêm. E quando algo começa a dominar, já deixou de ser liberdade. Por isso, o cristão maduro não pergunta apenas: eu posso fazer isso? Mas pergunta: isso me aproxima de Cristo ou me afasta dele? Nem tudo que é permitido edifica. Liberdade sem limite se transforma em escravidão. O cristão maduro não vive pelo posso, vive pelo convém. A ideia é pureza sem ingenuidade, discernimento sem contaminação. A maturidade cristã equilibra sabedoria e pureza. Crescer no bem é essencial. Evitar o mal é proteção. Nem tudo precisa ser experimentado para ser evitado. Conhecer a verdade é mais importante que estudar o erro. Santidade é proteção, não limitação. Maturidade espiritual não é explorar o mal, é permanecer firme no bem. Nem todo conhecimento edifica, alguns contaminam. Ser forte na fé não é conhecer tudo, é permanecer fiel ao que é verdadeiro. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo encerra com uma declaração poderosa.
e o Deus de paz, isso já é impactante. O Deus que traz paz é o mesmo que derrota o mal. A paz aqui não é ausência de conflito, é a vitória de Deus sobre o caos. Esmagará em breve a Satanás. Aqui há uma conexão direta com Gênesis 3, versículo 15. A promessa do descendente que pisaria a serpente. Isso é profundamente cristocêntrico. A vitória já foi garantida em Cristo e será plenamente manifestada. Debaixo dos vossos pés. Isso mostra participação da igreja. Não somos a fonte da vitória, mas participamos dela em Cristo. Em breve, o mal tem prazo, a vitória é certa, o tempo pertence a Deus. E Paulo encerra com: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Porque, no fim, não é esforço humano que sustenta, é a graça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25, fala sobre liberdade com discernimento. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Paulo está ensinando, o cristão não deve viver preso ao medo, nem escravizado por regras humanas. Há liberdade em Cristo, mas essa liberdade não é sem direção. Em Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 20, onde nós já estudamos, aqui Paulo ensina, nem tudo deve ser aceito, nem toda a influência deve ser tolerada. Há coisas das quais devemos nos afastar. Em Coríntios, Paulo diz, não viva desconfiando de tudo. Em Romanos, ele diz, mas também não aceite tudo. A vida cristã não é nem paranoia espiritual, nem ingenuidade espiritual. É discernimento guiado pela verdade. Tudo gira em torno de Cristo. Se algo não fere a verdade do Evangelho, há liberdade. Se algo distorce a verdade de Cristo, há separação. Cristo é o filtro. Paulo não está formando uma igreja paranoica, mas também não está formando uma igreja ingênua. Em Coríntios, ele ensina que nem tudo precisa ser questionado, mas em Romanos, ele deixa claro que nem tudo pode ser aceito, porque a maturidade cristã não está em viver desconfiando de tudo, mas em saber discernir o que realmente importa. E quando se trata da verdade do Evangelho, não há espaço para negociação. A liberdade sem discernimento leva ao erro, e o discernimento sem equilíbrio leva ao medo. Nem tudo precisa ser investigado, mas tudo precisa ser filtrado pela verdade. Uma fé madura sabe quando descansar e sabe quando se posicionar. Deus é soberano sobre o mal. Cristo garantiu a vitória. A igreja participa dessa vitória. O mal não vencerá. A confusão não terá a palavra final. Quem permanece em Cristo está seguro. O Deus da paz não negocia com o mal. Ele o vence. O mal pode se levantar, mas já está derrotado. A nossa esperança não está no agora, mas na certeza da vitória em Cristo. Depois de tudo isso, uma verdade precisa permanecer ao nosso coração. A fé que não discerne não permanece firme. Nem toda voz deve ser ouvida.
Nem todo ensino deve ser seguido, nem toda aparência espiritual vem de Deus, mas aquele que permanece na verdade permanece seguro. Deus não nos chamou para uma fé ingênua, mas para uma fé firme, consciente e fundamentada em Cristo. Uma fé que não se move por emoções, mas se sustenta na palavra. E mesmo em meio a tantas vozes, confusões e enganos, há uma certeza que não muda: o Deus de paz continua no controle. O mal não terá a palavra final, o engano não prevalecerá, e Satanás já tem o seu fim determinado. E todo aquele que permanece em Cristo participa dessa vitória. Permaneça na verdade, permaneça na palavra, permaneça em Cristo. E você jamais será vencido. E para finalizar esse vídeo, quero que você guarde isso no seu coração. A verdade não está no que parece, não está no que emociona, não está no que agrada. A verdade está na palavra. Permaneça nela e você jamais será enganado. Para a sua meditação eu deixo João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus continue te abençoando ricamente e que você possa adquirir essa maturidade espiritual, discernindo o bem e o mal. Fiquem com Deus.